Neste módulo 5, vamos explorar a segurança baseada em capacidades e macarons. O foco aqui é o controle de acesso que utiliza capacidades para garantir o compartilhamento seguro de recursos em APIs. Analisamos como essas capacidades ajudam a prevenir ataques de delegado confuso, a maneira como se alinham com o design RESTful e a forma como podem ser fortalecidas com o uso de macarons e advertências contextuais. Também faremos uma comparação entre a segurança baseada em capacidades e as abordagens baseadas em identidade. Você aprenderá a implementar capacidades em uma API REST utilizando URIs de capacidade, enriquecendo a segurança e eficiência no controle dos acessos. A segurança baseada em capacidades utiliza referências infalsificáveis para controlar o acesso aos recursos. Ao contrário dos sistemas baseados em identidade, esse modelo evita solicitações não autorizadas, proporcionando controle refinado e a possibilidade de delegação. As capacidades permitem acesso granular a recursos específicos e podem ser compartilhadas de forma segura. Em muitos sistemas, é possível revogar essas capacidades quando necessário. Um dos principais objetivos dessa abordagem é eliminar a autoridade ambiente, prevenindo ataques conhecidos como Confuse Deputy. Combinando referências de recursos com permissões de acesso, as capacidades oferecem vantagens significativas em termos de segurança e flexibilidade para a gestão de acesso. Neste slide, vamos explorar como as capacidades são utilizadas em APIs REST. Um exemplo claro disso é a API Choser do Dropbox, que utiliza URIs de capacidade para identificar recursos e definir permissões. Esse método oferece uma segurança de usuário mais focada e segura do que os amplos escopos do WAUT, já que as permissões são codificadas diretamente na estrutura do RI, seja no caminho, consulta ou fragmento. O Dropbox Choser, por exemplo, é uma interface de usuário que permite aos usuários selecionar arquivos específicos para compartilhar com o aplicativo, demonstrando como é possível compartilhar recursos específicos de forma segura e controlada. Além disso, a estrutura do RI de capacidade mostra várias formas de integrar tokens, promovendo um controle mais eficiente e delimitado sobre o acesso aos recursos. Nesta parte do curso, estamos focados na implementação de URLs de capacidade em uma API REST. A implementação eficaz dessas URLs utiliza técnicas de geração de tokens já existentes, que são então incorporadas na URL. Especificamente, criamos uma classe chamada Capability Controller, a qual se responsabiliza por gerar essas URLs de capacidade utilizando um Security Token Story. O controlador gera tokens que não apenas registram permissões, mas também tempos de expiração específicos. Esses tokens são codificados na URL, podendo ser no caminho, na consulta ou no fragmento. O processo também envolve métodos essenciais para criar, validar e, caso necessário, revogar os tokens de capacidade. Em relação à geração de tokens, o Security Token Story existente é utilizado para assegurar a criação de tokens únicos. Quanto à codificação de URLs, os tokens são inseridos de modo seguro dentro da estrutura da URL. O controle de permissões é crucial, pois é necessário especificar e fazer valer as permissões de acesso para cada capacidade gerada. Além disso, o gerenciamento de expiração é uma parte integrante, onde definimos e validamos os tempos de expiração, garantindo assim a segurança e a eficiência na gestão das capacidades. Neste capítulo, vamos abordar a validação de tokens de capacidade ao processar solicitações em uma API. O Capability Controller desempenha um papel crucial nesse processo ao incluir um método chamado Lookup Permissions. Esse método é responsável por verificar a presença de um token de capacidade válido no parâmetro de Consulta Access Token. O primeiro passo envolve a extração do token desse parâmetro, que é essencial para a sequência de validação. Em seguida, é realizada a correspondência do token com o caminho do recurso solicitado. Esta etapa é vital, pois assegura que o token esteja associado ao recurso correto. Após a correspondência, o próximo passo é a configuração de permissões. Isso se refere à aplicação das permissões contidas no token à solicitação em questão. É aqui que ocorre a substituição do controle de acesso tradicional, baseado em funções, por uma autorização mais dinâmica e adaptável, baseada em capacidades específicas. Por fim, a autorização decide se o acesso será permitido ou negado, com base nas permissões de capacidade determinadas pelo token. Essa abordagem possibilita um controle de acesso mais granulado e seguro, alinhado às necessidades da API em questão. No módulo atual, estamos focando na aplicação do princípio ATOS, ou Hypertext Async of Application State, no design de APIs REST. Este conceito crucial promove uma arquitetura onde os servidores são responsáveis por fornecer hiperlinks e modelos de formulários para direcionar as interações dos clientes.
Isso reduz significativamente o acoplamento entre o cliente e o servidor, permitindo que os clientes naveguem os recursos sem a necessidade de conhecimento prévio sobre a construção de URIs. Além disso, a TO se complementa perfeitamente com a segurança baseada em capacidade. Através dessa abordagem, os servidores podem retornar novos URIs de capacidade como links, respondendo à utilização de outros URIs de capacidade. Dessa forma, a navegação entre os recursos é possibilitada de forma segura e controlada, evitando que os clientes precisem criar URIs por conta própria. Esta metodologia também contribui para a evolução da API, permitindo que os servidores alterem a estrutura do URI à vontade, enquanto os clientes permanecem operacionais e não são impactados por essas mudanças estruturais. Tudo isso assegura que o sistema seja flexível, adaptável e seguro, maximizando a eficiência e minimizando o risco de erros ou brechas de segurança. Neste slide, exploramos como a API pode suportar diferentes níveis de acesso por meio do retorno de múltiplos URIs de capacidade. Essa estratégia permite que o acesso aos recursos seja controlado de maneira mais fina, conforme desejado pelos proprietários de espaços. Por exemplo, um proprietário pode compartilhar um URI de capacidade restrito, como um URI de somente leitura, com usuários gerais, enquanto mantém URIs com privilégios completos, como leitura, gravação e exclusão, para moderadores ou colaboradores confiáveis. Ao implementar esses URIs adicionais, é possível definir acessos variados, garantindo a obediência ao princípio da menor autoridade POLA. Assim, o compartilhamento de recursos torna-se mais seguro e personalizado, permitindo que cada usuário acesse apenas o nível necessário de recursos sem comprometer a integridade ou a segurança do sistema como um todo. Essa abordagem não só promove uma estrutura de controle de acesso eficiente, mas também facilita a adaptação das APIs a necessidades diversas e em constante evolução. Nesta seção do curso, exploraremos como combinar a segurança baseada em capacidade com a identidade do usuário. Enquanto as capacidades garantem a autorização, há situações em que a autenticação de usuário continua essencial, seja para responsabilização ou controle de acesso adicional. A implementação discutida aqui utiliza métodos tradicionais de autenticação, como cookies, em conjunto com tokens de capacidade. Com isso, é possível auditar ações dos usuários e impor restrições adicionais baseadas na identidade além do controle de acesso previamente estabelecido por capacidade. Essa abordagem combinada não só melhora a segurança geral, como também oferece uma maior flexibilidade no controle, já que permite impor restrições que dependam tanto de capacidades quanto da identificação do usuário. Nesta etapa do curso, estamos focando em fortalecer os URIs de capacidade para garantir uma segurança adicional. A ideia central é vincular capacidades a usuários autenticados, de modo a impedir que tokens roubados sejam usados sem um cookie de login válido. Isso se faz através da associação de usuário, onde cada token de capacidade é vinculado a um usuário específico. Quando ocorre a validação de token, essa associação de usuário é verificada, garantindo que apenas o usuário autenticado correto possa usar o token. Adicionalmente, os URIs de capacidade podem atuar como tokens de prevenção contra CSRF. Isso significa que, além de distribuir os tokens de capacidade, também estamos proporcionando uma camada adicional de proteção contra ataques de falsificação de solicitação entre sites CSRF. Com essa abordagem, conseguimos mitigar os riscos associados a tokens de capacidade roubados, resultando em segurança aprimorada. De forma integrada, estamos protegendo melhor nossos recursos e garantindo que o sistema continue seguro contra acessos não autorizados. Macarons são um tipo de token criptográfico poderoso que permite representar capacidades e outras concessões de autorização com grande flexibilidade. Uma característica distintiva dos macarons é a possibilidade de qualquer pessoa adicionar suas próprias advertências ou restrições sobre como o token pode ser usado. Isso é especialmente valioso para exercer um controle preciso sobre os direitos de acesso, aderindo sempre ao princípio da menor autoridade, o que significa conceder o mínimo de permissões necessárias para realizar uma tarefa. Os macarons utilizam tags MAC-SH 256, que são fundamentais para assegurar a integridade não apenas do token, mas também de todas as restrições que forem adicionadas. Esse mecanismo de proteção é semelhante ao que discutimos anteriormente no contexto do MAC Token Story. Ao usar macarons, temos a vantagem de implementar uma estrutura de controle de acesso mais refinada e segura, garantindo que apenas usuários autorizados possam realizar ações permitidas pelo token. Neste capítulo, vamos explorar como implementar um armazenamento de tokens macaron utilizando a biblioteca de macarons.
A implementação começa com o uso de um armazenamento de tokens existente para gerar identificadores de macaron, crucial para garantir que cada token tenha um identificador único e seguro. Uma chave criptográfica é utilizada para realizar operações MAC, assegurando a integridade e autenticidade dos tokens e suas advertências. O armazenamento de tokens Macaron que vamos desenvolver inclui métodos essenciais para a criação, leitura e revogação de tokens. Assim, garantimos que o ciclo de vida completo do token seja gerenciado com segurança e eficiência. Além disso, integramos métodos de fábrica que permitem retornar tipos de armazenamento apropriados de acordo com as capacidades do armazenamento de tokens que já está em uso. Dessa forma, a implementação se torna flexível e adaptável às diferentes necessidades de operação. Nesta parte do curso, vamos detalhar o processo de implementação de um armazenamento de tokens Macaron. A primeira etapa consiste em encapsular o armazenamento já existente para a geração eficaz de identificadores de macarons. Em seguida, a criação de macarons é realizada com identificação específica e proteção através da operação MAC. No que diz respeito às operações com tokens, vamos abordar como implementar métodos essenciais para a criação, leitura e revogação de tokens Macaron. Além disso, são introduzidos métodos de fábrica sofisticados que proporcionam tipos de armazenamento adequados conforme as capacidades do armazenamento de tokens subjacente em uso. Neste capítulo do curso, vamos nos aprofundar nas caveats de primeira parte. São restrições simples que podem ser verificadas diretamente pela API, baseando-se na solicitação e no ambiente atual. A ideia aqui é implementar e checar caveats como tempos de expiração e restrições de método HTTP. Para isso, utilizaremos o timestamp caveat verifier da biblioteca de macarons e também verificadores personalizados para outros tipos de caveats. É crucial registrar explicitamente os verificadores para cada tipo suportado. Vamos abordar 1. Restrições simples, caveats que a API consegue verificar diretamente. 2. Tempos de expiração, defina a validade do token, assegurando que não exceda um determinado período. 3. Restrições de método HTTP, restringe as operações que a API pode executar, melhorando a segurança. 4. Verificadores personalizados, desenvolva verificadores específicos para validar caveats não padronizados. A implementação dessas funcionalidades garantirá um controle mais rigoroso sobre o uso de tokens, promovendo uma camada adicional de segurança e controle. Neste capítulo, vamos explorar um exemplo prático de como adicionar caveats a macarons. Estamos lidando com um programa de linha de comando independente que pega um macaron existente, anexa novas caveats e nos fornece o macaron resultante como uma string. Esse exemplo destaca como é direto e eficiente adicionar essas restrições do lado do cliente sem a necessidade de mexer com chaves secretas, o que, em última análise, reforça a segurança do token. O processo começa com a análise do macaron. Isso significa deserializar o token que já existe para que possamos trabalhar com ele. Em seguida, passamos para a etapa de anexar caveats, onde adicionamos novas restrições ao macaron, restringindo assim o uso do token de maneira mais precisa. Depois desses passos, o macaron modificado é serializado novamente para uma string, completando o processo de transformação. Finalmente, o novo macaron, agora com as caveats adicionais, é retornado, pronto para ser utilizado com as melhorias de segurança implementadas. Este exemplo prático demonstra como a integração de caveats contextuais é acessível e crucial na proteção de tokens contra uso indevido, proporcionando uma camada adicional de segurança no caso de comprometimento do token original. Os caveats de terceiros desempenham um papel crucial em cenários onde a verificação envolve serviços externos. Diferente dos caveats de primeira parte, que são verificados internamente, os caveats de terceiros requerem uma interação com um serviço externo para validar condições específicas. Ao adicionar um caveat de terceiro, obtemos um macaron de descarga como prova de que a condição foi cumprida. Essa abordagem é especialmente poderosa porque permite uma autorização descentralizada. Isso significa que a verificação pode ser feita sem a necessidade de comunicações diretas entre a API e o serviço de terceiros, preservando a privacidade dos detalhes da consulta. Os caveats de terceiros são compostos por 3 elementos principais: uma dica de localização que ajuda a identificar o serviço externo, um segredo exclusivo que garante a segurança da comunicação e um identificador de caveat que associa o macaron à verificação específica. Essa estrutura oferece uma solução elegante para a implementação de autenticações seguras e eficientes no contexto de macarons. No capítulo atual, vamos explorar o processo detalhado de criação de caveats de terceiros. Aprenderemos a usar o método addThirdPartyCaveat da classe Macarons Builder.
Para criar um caveat de terceiro, fornecemos uma dica de localização, um segredo exclusivo e um identificador de caveat. É importante que o segredo tenha alta entropia e seja criptografado adequadamente para assegurar que somente a API de verificação consiga descriptografá-lo. O capítulo aborda duas maneiras de comunicar o segredo e a consulta ao serviço de terceiros. A primeira é criptografar essas informações diretamente no identificador de caveat. A segunda abordagem é registrar essas informações diretamente com o serviço de terceiros. Vamos, então, percorrer os passos essenciais nesse processo. 1. Gerar segredo criar uma string de segredo com alta entropia para garantir a segurança. 2. Adicionar caveat usar macarons builder para anexar o caveat de terceiros ao macaron. 3. Criptografar ou registrar garantir uma comunicação segura do segredo e a consulta, seja criptografando ou registrando-os com o serviço de terceiros. 4. Finalizar macaron completar o litro do macaron com a caveat de terceiros adicionada. Esses passos garantem que os macarons criados preservem a privacidade e mantenham uma autorização descentralizada sem comunicação direta entre a API e o serviço de terceiros. Caveats contextuais são uma característica essencial dos macarons. Eles permitem que um cliente adicione caveats imediatamente antes de usar um token, possibilitando a restrição dinâmica da autoridade desse token. Isso é particularmente valioso quando enviamos tokens por canais inseguros ou em APIs não confiáveis, pois podemos limitar os danos em caso de roubo de tokens. A possibilidade de adicionar estes caveats torna os macarons uma inovação significativa em segurança de APIs, sendo aplicável a diversos sistemas de autenticação, como o ALP2. Com esses caveats, os clientes têm mais controle e podem gerenciar eficazmente a autoridade dos tokens. Neste slide, o foco é em URIs de capacidade para clientes baseados em navegadores. Aqui, discutimos os desafios associados ao uso de URIs de capacidade em contextos de navegadores. Uma preocupação importante é o risco de vazamento de tokens através de logs de auditoria, cabeçalhos referer e histórico do navegador. Para mitigar esses riscos, o conceito de chave web é apresentado. Este método envolve armazenar os tokens no fragmento do URI, evitando assim sua transmissão para o servidor. Através de JavaScript, esses tokens podem ser extraídos e usados de forma segura em solicitações de API. Assim, garantimos que a autenticação baseada em capacidade em aplicativos web seja feita de maneira segura e eficaz. A sequência recomendada inclui armazenar o token no fragmento URI, usar JavaScript para extraí-lo, enviá-lo como parâmetro de consulta em chamadas AJAX e otimizar o desempenho com o uso de caixa de templates. Neste capítulo, exploramos a implementação de webkeys utilizando JavaScript especificamente para manipular e enviar URIs de capacidade de forma segura. Inicialmente, analisamos o URI de capacidade para extrair seus componentes. Em seguida, recuperamos o token armazenado no fragmento URI. Uma vez em posse do token, modificamos o URI removendo o fragmento visível e acrescentamos o token como um parâmetro de consulta. Finalmente, ao enviar a solicitação API com o URI modificado, garantimos que o Capability Controller receba o token no local correto, preservando os benefícios de segurança proporcionados pelo armazenamento no fragmento. Essa metodologia não só atende aos requisitos de segurança, mas também mantém a eficiência e a funcionalidade do aplicativo web. Neste capítulo, vamos explorar como compartilhar acesso a recursos usando macarons. Apresentamos uma nova operação de API que possibilita aos usuários trocar seus URIs de capacidade por URIs que outros usuários podem utilizar, garantindo a segurança e, se desejado, reduzindo as permissões. Este método permite um compartilhamento seguro, mantendo um controle rigoroso dos direitos de acesso. Começamos pela troca de capacidade, convertendo um URI pessoal em um URI que pode ser compartilhado. Em seguida, discutimos o controle de permissão, onde é possível reduzir os direitos de acesso de maneira opcional, garantindo que a nova capacidade não exceda as permissões originais. Outro ponto fundamental é a vinculação ao usuário, garantindo que a capacidade criada esteja associada ao usuário específico pretendido. Finalizamos com verificações de segurança para assegurar que todas as permissões originais sejam respeitadas e que o compartilhamento seja feito de forma segura e controlada. Nesta etapa, estamos analisando uma comparação entre macarons e tokens tradicionais. Essa comparação destaca a maior flexibilidade que os macarons fornecem. Diferente dos tokens tradicionais, que têm permissões rígidas e uma duração de vida fixa, os macarons oferecem a capacidade de incluir restrições dinâmicas através de seus caveats.
Isso significa que você pode controlar de maneira muito mais precisa como seus tokens são usados, sem precisar criar um novo token do zero a cada vez. Essa flexibilidade permite que os macarons se alinhem melhor com o princípio de menor autoridade, limitando o acesso de maneira contextual. Com os tokens tradicionais, qualquer alteração nas permissões geralmente requer uma revogação e remissão, o que não é o caso com macarons, que podem ser modificados conforme necessário, proporcionando um controle de acesso mais fino e eficaz. Neste capítulo, abordamos os casos de uso de macarons na segurança de APIs, destacando sua utilidade em cenários complexos. Macarons oferecem uma abordagem inovadora para a autorização delegada, permitindo que partes terceiras tenham permissões limitadas com segurança. Além disso, com a criação de tokens com tempo limite, os macarons garantem que o acesso seja revogado automaticamente após certo período, aumentando a segurança. Outra aplicação interessante é o acesso condicional, onde permissões são concedidas ou negadas com base em condições de tempo de execução, proporcionando um controle ainda mais granular. Em cenários como aplicativos bancários, os macarons brilham ao permitir autenticação transacional, autorizando ações específicas dentro de um contexto mais amplo, tornando as operações não só seguras, mas também extremamente precisas. Essa flexibilidade e capacidade de adaptação mostram como macarons são ideais para atender às exigências de sistemas distribuídos modernos, elevando o padrão de segurança sem perder a simplicidade. Este capítulo foca na implementação da verificação de macarons em uma API. Utilizamos a classe macarons verifier para assegurar que o macaron recebido esteja íntegro e para validar suas cláusulas. O processo é composto por diversas etapas essenciais. Primeiramente, deserializamos o token macaron, que é o processo de análise do token recebido. Em seguida, verificamos a assinatura, assegurando a integridade do MAC. Depois, passamos à validação das cláusulas, utilizando verificadores registrados, tais como verificadores de data e verificadores personalizados, que garantem que todas as cláusulas são verificadas corretamente. O passo final é conceder ou negar acesso com base nos resultados da verificação. É crucial registrar explicitamente esses verificadores para sustentar um alto nível de segurança. Neste capítulo, exploramos os desafios enfrentados na adoção ampla dos macarons. Primeiramente, destacamos a falta de especificações formais para o formato e uso dos macarons, o que dificulta sua implementação consistente. Além disso, abordamos a conscientização limitada entre os desenvolvedores, que muitas vezes estão mais familiarizados com outros formatos como JWTs. Outro ponto crítico discutido é a questão da interoperabilidade, particularmente em relação ao gerenciamento não padronizado de cláusulas de terceiros, o que se configura como uma barreira significativa. Por fim, levantamos a questão da lacuna de ferramentas, uma vez que menos bibliotecas e frameworks oferecem suporte adequado a macarons em comparação a outras soluções mais consolidadas. Neste capítulo, exploramos como os macarons podem ser integrados aos sistemas UALT2 e como isso pode melhorar o controle sobre os tokens de acesso. Os macarons podem adicionar uma camada extra de flexibilidade e segurança, permitindo modificações mais dinâmicas. Ao usar macarons como tokens de acesso UALT2, podemos implementar restrições adicionais mesmo após a emissão do token. Esse modelo de integração aproveita a ampla aceitação do UALT2 com os benefícios aprimorados dos macarons. Para implementar essa integração, seguimos um fluxo padrão de autorização UALT2 com algumas modificações. Primeiro, geramos um token de acesso baseado em macaron. Em seguida, o cliente pode adicionar caveats contextuais conforme necessário antes de usar o token. Por fim, a verificação da API, validamos tanto o token quanto os caveats incluídos, garantindo que todas as restrições pretendidas sejam aplicadas de forma eficaz. Este capítulo foca nas considerações de desempenho ao implementar macarons em APIs. Discutimos a sobrecarga computacional envolvida na verificação de cadeias MAC e na validação de múltiplas restrições. É essencial otimizar o tratamento dessas operações para garantir a eficiência. Algumas estratégias incluem o armazenamento em cache dos resultados da verificação, o que pode reduzir a carga computacional ao reutilizar verificações anteriores. Além disso, considera-se o uso de algoritmos eficientes para a verificação de restrições, a fim de manter um desempenho aceitável. É importante também comparar as características de desempenho dos macarons com os tokens tradicionais, para entender melhor onde cada um possui vantagens ou desvantagens. Essas informações são cruciais para decidir quando e como utilizar macarons em sua API, garantindo uma operação eficiente sem comprometer a segurança. No slide atual, abordamos várias considerações de desempenho ao utilizar macarons.
Primeiramente, destacamos a importância de otimizar o processo de verificação das cadeias MAC. Este é um passo crucial, pois pode impactar significativamente a eficiência da sua API. Implementar algoritmos eficientes para validação de restrições é essencial para garantir que macarons sejam processados de maneira eficaz, reduzindo a carga no sistema. Em seguida, discutimos estratégias de armazenamento em cache. Ao armazenar e reutilizar os resultados de verificações anteriores, você pode minimizar o processamento redundante, aprimorando o desempenho geral. Finalmente, fazemos uma comparação dos macarons com os tokens tradicionais em termos de desempenho. Essa análise é vital para entender em quais contextos os macarons podem oferecer vantagens ou apresentar desvantagens em relação aos tokens convencionais. Neste módulo, vamos explorar as implicações de segurança ao utilizar macarons no design de APIs. Os macarons oferecem a possibilidade de reforçar a segurança através de um controle de acesso mais refinado, permitindo a implementação de restrições contextuais, o que pode limitar o uso indevido de tokens ao adicionar cláusulas específicas de tempo de execução. Durante o desenvolvimento de sistemas, é crucial garantir que todas as cláusulas sejam adequadamente verificadas. Este módulo discute a validação das cláusulas para assegurar uma implementação segura, minimizando potenciais riscos ao nunca permitir adições arbitrárias sem uma devida checagem. Também vamos examinar os riscos associados à implementação de macarons. Ao lidar com macarons, é necessário ter cuidado para evitar vulnerabilidades que possam surgir no tratamento inadequado. Serão apresentadas práticas recomendadas para que os macarons possam ser incorporados de maneira segura em sistemas de produção, assegurando que o controle refinado e a segurança contextual sejam devidamente mantidos. Obrigado por acompanhar este módulo sobre segurança e macarons. Exploramos conceitos importantes que envolvem o controle de acesso e as práticas seguras para a implementação de macarons em APIs. Agora, este é o momento para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Caso algo não esteja claro ou você deseja aprofundar em algum tópico específico que discutimos, estou à disposição para ajudar. Sinta-se à vontade para compartilhar suas perguntas ou preocupações.